Mensagem forte com o Leão da Baixada. Jesus cura, salva e liberta, ainda leva para morar no céu e seu nosso Deus. Pastor, vai encerrar. Tem que começar outra. Isso aí, minha filha, assim que tem que falar, isso aí. Diz assim a palavra de Deus para ganharmos tempo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas da semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e diz: enche de água no cântaro, e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz: fazei segunda vez, e fizeram segunda vez. Diz: ainda fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Respondeu-lhe o Senhor: responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que fizesse em volta do teu coração. Então caiu fogo do Senhor. Amém? Como vossa serva. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Elias é um profeta. E mãe, Elias aparece no capítulo 17, já diante do rei Acabe, profetizando, dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que, segundo a palavra de Elias, Deus cerrou o céu e não choveu durante 3 anos e meio sem chuva. A Bíblia diz que, saindo Elias em frente do rei, ele vai para o riacho de Querite, onde ele é alimentado pelo corvo, aonde ele bebe a água do riacho. Diz a Bíblia que agora Elias se depara novamente com Acabe e com agora os profetas de Baal e os profetas de Azera. No total de 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azera. Diz a Bíblia, quando nós vemos pregar, nós já pregamos acerca do fogo cair no céu. Mas ninguém prega o contexto para o fogo cair. Tem um contexto, tem um preceito e tem algo diferente. Primeiro, você viu que ele pegou as 12 pedras, que simbolizava cada pedra o quê? Uma das tribos de Israel. Ele pegou as pedras, juntou e formou um altar. Altar a Deus só pode vir de Israel. Não tem como o altar ser levantado para Deus vir de outra forma. Ele diz: olha, para que levante o altar, tem que ser para o único Deus, que é o Deus de Israel. É Deus. Então Elias, conhecendo a quem chamou, ele pega as 12 pedras e faz, obreiro Henrique, um altar. E nesse altar ele coloca o quê? Um bezerro espedaçado. Creio eu que cada pedaço também simbolizava as tribos de Israel. Mas a Bíblia diz que quem é o primeiro a clamar? Elias ou os profetas de Baal? Quem é que tem a primeira ordem? A primeira ordem, o próprio Elias diz: começa vocês. Vocês são muitos. Começa vocês. Diz a Bíblia aqui: os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, começam a clamar de manhã até a tarde, mas nada acontece. É aqui que começa a indagação no nosso coração, irmão. A Bíblia está dizendo que os profetas de Baal clamam a noite toda e nada acontece. Para que eu vou perder meu tempo clamar outro Deus que não seja o Deus de Israel? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para que eu vou dobrar o meu joelho para que não seja o único Deus, ao ser o Deus de Israel? Diz a Bíblia que o próprio profeta zombou de 850 pessoas. Uma única pessoa cheia de Deus consegue colocar uma legião de demônio para correr. Uma única pessoa cheia de Deus consegue
E agora é minha vez. Vocês tiveram a sua oportunidade. E na tua oportunidade nada aconteceu. Interessante, ele falou, ó, prepara o altar, chama a babá, mas porém, eu sei que no meio de vocês tem algum espertinho. Ninguém coloca fogo, hein? O fogo tem que ir. Estou ali no meio do altar. E, oh, não! Ninguém coloca. Você só prepara, você só invoca. Se ele é Deus, ele vai ter que responder. Se ele não responder, eu particular de vocês. É Deus, olha aí. E a Bíblia diz que quando ele primeiro repara, irmão, aqui está um segredo. O altar de Israel está largado há muito tempo. O altar está quebrado. Primeira visão que Elias tem é que o altar está quebrado. Eu tenho que reparar, eu tenho que consertar o altar. E depois edificar no altar uma oferta. Que altar sem oferta não tem como Deus trabalhar. Aleluia. É necessário você vir ao culto e se ofertar. Glória a Deus. Porque tem pessoas que estão no culto, mas a cabeça está lá fora. Então ele não consegue se entregar. Ele está com o altar puro, vazio, seco. Como diz, um sepulcro caiado, vazio. Só está o corpo, mas os pensamentos da igreja. Eu vou reparar o altar, vou edificar o altar e vou colocar uma oferta. Taca água. Taca água, mas está em seca, taca água, porque Deus hoje vai responder a nossa oração. Deus hoje vai responder a nossa oração. Aleluia! E diz a Bíblia que Elias começa a dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Poderia ser Jacó, mas é de Israel, aquele que Deus trocou o morto, aquele que Deus converteu ele para uma grande geração nova, para uma grande obra. Deus está dizendo: primeiro eu preciso mudar você, para depois você ganhar alguém. Glória a Deus. Maravilha! Porque tem pessoas que querem ganhar o mundo, mas não querem se converter primeiro. Como eu vou ganhar alguém, pastor, se eu primeiro não me tratar? A Bíblia diz, é Jacó, né? Não, é Israel. Jacó, até antes de me encontrar comigo. Agora você se encontrou com Deus, a partir de hoje seu nome será Israel. Eu preciso trocar a tua identidade. Tu não é mais a mesma coisa, tu é outra coisa mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que agora o profeta vai orar. E quando ele ora, quando o homem de Deus ora, o pastor falou aqui anteriormente, se entrar alguém aqui doente, enfermo, e Deus usar um de nós, a fama aqui corre. É verdade. Olha, eu fui lá, eu estava assim uma perna, de repente a perna cresceu. Porque foi o irmão lá que botou a mão lá, a perna cresceu. Olha, eu estava com câncer lá e de repente o irmão botou a mão em mim. Que era o irmão lá que não tinha um braço, mas tinha Deus. Ele não tinha braço, mas tinha Deus. Colocou a mão em mim, ó, puf, o câncer pulou para fora. Glória a Deus. Irmão, é a nossa forma. Não teve esse privilégio de ver. Tem muita gente que está no nosso meio e não conseguiu ver um milagre. Foi um milagre, irmão. Um milagre de um câncer pular para fora. Eu estava num culto de segunda-feira, 2009. Estourou aqui, ó. A moça estava com um vestido branco. De repente ele começou a sangrar aqui, ó. O câncer saiu por aqui, ó. Oh, aleluia. A missionária Elizabeth estava com mão, rins, tudo ruim. Ela foi no monte, ela estava no monte. Ela começou a orar, pulou tudo assim, ó, perna abaixo. Saiu, irmão, saiu rins, pulmão, tudo. Ela foi levar ela para o médico lá. Quando o médico bateu o raio-x, estava tudo novo. Tudo novo. Aleluia. Precisamos voltar mais para Deus. Porque Deus respondeu a oração de Elias, irmão, porque Elias estava voltado para Deus. É verdade. O altar de Elias estava reparado, consertado, estava em dia.
altar em dia tem milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque a primeira coisa que o profeta chegou e viu no lugar do desafio foi o quê? O altar quebrado. Ninguém se preocupou com o altar, mas ele que é homem de Deus, opa, calma aí, temos que reparar o altar. Depois que eu reparar o altar, colocar as pedras no lugar, chegar certinho, colocar ele todo do jeito que tem que ser, do jeito que ele era usado, eu preciso reparar e reconstruir o altar de Deus. Aleluia. Maravilha. Porque, irmão, quando a gente quer fazer a obra de qualquer maneira, tem gente que acha que Deus é obrigado a responder a oração. Tem gente que acha que Deus é obrigado a responder. Você tem que lidar com isso, dar a paz do Senhor, sorrindo. Não, irmão, não vou te fazer. Mas você está errado, está errado. É verdade. Não adianta, irmão. Não tem como você querer salvar uma família se a tua casa não estiver salva. Oh, aleluia.